Olá, seja bem-vindo a mais um programa da Engiurde. Hoje viemos até ao Estoril para lhe mostrar o imóvel onde a Engiurde está a preparar o mais novo centro de ajuda da região. Vamos conhecer o projeto, aprender um pouco mais sobre as fases de licenciamento e descobrir as soluções de engenharia propostas neste espaço. Vamos também visitar uma empresa de pedras e aprender um pouco mais sobre os processos que permitem extrair e trabalhar um bloco de granito até transformá-lo em chapas, mosaicos e peças acabadas. Seguimos agora para o centro de ajuda existente no Estoril para conhecer as condições atuais do espaço, as suas deficiências e os motivos que levaram à procura de um novo imóvel. Venha connosco. Atualmente, o centro de ajuda existente no Estoril está instalado num imóvel arrendado que sofreu obras de adaptação e de conservação. Recebeu letreiros e pintura padrão no interior da nave, porém necessitava de mais obras para enquadrar o espaço na padronização do centro de ajuda. Além disso, a capacidade atual para 230 lugares sentados fica muito aquém da necessidade da região. Com o objetivo de colmatar todas essas deficiências e justificar um maior investimento num espaço que fosse próprio, foram adquiridas diversas parcelas no mesmo condomínio, a prefazer o total de 2 andares numa fachada destacada do restante centro comercial. A localização manteve-se, uma vez que a mesma é considerada muito boa. O investimento previsto para as obras de adaptação destas parcelas é de 1.600.000 euros e envolvem obras de caráter profundo. Neste imóvel será inaugurado até finais de 2014 o futuro Centro de Ajuda do Estoril. Hoje, o projeto envolve uma área construída de aproximadamente 2.500 metros quadrados, além de intervenções exteriores a nível de fachada e espaços verdes. Em termos de interiores, o imóvel será totalmente compartimentado, sendo que o piso térreo será uma área de estacionamento com vaga para 40 veículos, recepção, área técnica e arrecadações. No piso superior foi criado um hall de entrada, com café e livraria, sanitários públicos separados por sexo e um sanitário acessível. Neste hall de entrada, acede-se a um corredor de distribuição, onde temos a entrada para as EBIs, com 3 salas, recepção e sanitários, uma sala de grupo jovem, salas de apoio, escritórios e zona privativa. Pelo hall de entrada temos ainda o acesso direto à nave de culto, com capacidade para 466 lugares sentados, altar, batistério, vestiário, salas de som e de campanha. Nos exteriores, o imóvel será revitalizado com a aplicação de letreiros padrão, películas e a criação de floreiras com vegetação. Se deseja colaborar com esta ou outra obra específica, faça-o através do site iurde.pt/doações. A Engiurde realiza todas estas obras a pensar no seu conforto e segurança. Se tem alguma sugestão que gostaria de partilhar ou que gostaria de ver realizada na sua igreja, faça-o através do e-mail sugestões@engiurde.com e não se esqueça, visite-nos em iurde.pt/categoria/obras ou através do facebook.com/engiurde.europa. Vamos ver um pouco desta obra a partir da perspectiva da engenharia e dos desafios que foram encontrados durante o processo do projeto. O engenheiro Carlos Alves coordenou esta parte dentro da Engiurde e falará um pouco das soluções de projeto. Carlos, a nível do projeto de arquitetura foi feita uma grande adaptação a nível de compartimentação espacial, tendo em conta o edifício existente e o projeto de arquitetura desejado. A que outros níveis ou que outros elementos é que foram influenciados por esta grande compartimentação? Bem, de um modo geral, a grande compartimentação deste espaço obrigou à revisão de nível de projetos de todas as especialidades. Por exemplo, um aumento significativo dos equipamentos da AVAC, a rede elétrica teve que ser totalmente substituída, pois para além de não estar conforme as normas atuais, não tinha potência suficiente para as necessidades deste espaço. No entanto, os maiores desafios neste tipo de projetos é sempre tentar aproveitar ao máximo do existente, o que normalmente se resume apenas à estrutura e às paredes mieiras. Isto é um grande desafio, pois a estrutura não foi construída a pensar neste tipo de instalações, nem nas infraestruturas necessárias para a sustentar. A passagem de condutas de ventilação e localização dos seus grandes equipamentos trazem sempre problemas, pois normalmente entram em conflito com a arquitetura desejada. Se juntarmos ao facto de que temos que isolar acusticamente a laje de teto, que atualmente não tem minimamente o isolamento necessário,
assim como passar novas tubagens de água e de esgoto e esteiras de eletricidade, o pouco espaço que temos neste teto começa a tornar-se insuficiente. É importante um estudo muito aprofundado destas questões para depois, em fase de obra, não nos depararmos com problemas muito sérios que poderiam ser evitados agora. E quais são as maiores inovações encontradas neste edifício relativamente às especialidades? Bem, neste edifício em especial, a maior novidade é que estamos a estudar uma solução de iluminação por LEDs. Isto pois, ultimamente, os preços destes equipamentos têm baixado significativamente, começando a ser viável a sua utilização em grande escala. Este tipo de luminárias traz um vasto leque de vantagens. Em primeiro lugar, e a mais conhecida, é o seu baixo consumo de energia, o que num edifício desta dimensão traz uma economia bastante razoável. Isto para além de não emitirem calor, o que no verão ainda traz uma maior poupança, por não se esforçar demasiado as máquinas de ar-condicionado. A sua durabilidade também é um aspecto importante, pois num edifício desta dimensão, com lâmpadas incandescentes, após o primeiro ano, mensalmente tem que se substituir algumas lâmpadas, enquanto com os LEDs a sua substituição é muito menos frequente. Outra qualidade importante neste projeto é a sua mínima espessura. Enquanto que as luminárias normais poderão necessitar de mais de 10 cm de espaço num teto falso, estas luminárias podem ter apenas 1 cm de espessura, o que é muito importante especialmente numa obra de reabilitação, pois o espaço disponível é normalmente demasiado pequeno para todas as infraestruturas que necessitamos de passar neste teto. Carlos, e qual é a previsão de prazo de obra e orçamentos previstos para esta empreitada? A execução dos trabalhos está previsto durar 8 meses e o orçamento está estimado em 1.600.000 euros. Porém, uma vez que o processo ainda não está totalmente concluído na Câmara, podem haver algumas questões que nos obriguem a rever estes prazos e valores. Temos feito todas as diligências possíveis junto da Câmara no sentido de conseguir a maior agilidade no processo e tem corrido bem para ambas as partes. Carlos, obrigada pela tua colaboração e vamos agora falar com a empresa Durpol para saber os desafios encontrados na fase de licenciamento. Estou aqui na companhia do engenheiro Canal da empresa Durpol, empresa responsável pela viabilização do licenciamento destas obras. Engenheiro, boa tarde. Em traços gerais, quais são as fases de um licenciamento para quem quer licenciar uma obra? Basicamente temos 2 tipos de procedimentos. Ou temos o caso do licenciamento enquanto os parâmetros urbanísticos não estão todos definidos, ou comunicação prévia quando os parâmetros urbanísticos estão todos definidos. No caso da comunicação prévia, será entregue já todo o processo na Câmara, enquanto no caso do licenciamento o processo vai ser entregue por fases. Engenheiro, no caso específico deste imóvel, mesmo não havendo intervenções de maior, por exemplo, na fachada, foi necessário fazer o licenciamento. Porquê? Nesta situação, nós vamos ter uma alteração de uso. Vamos ter, este espaço vai ser um espaço de culto religioso e que é necessário alterar o uso. Este uso obriga à necessidade de prever, associado ao uso, lugares de estacionamento, garantir as condições de segurança dos utentes que aqui vão estar, e isso vai obrigar a que nós tenhamos que juntar 2 pisos. Este piso e o que está por baixo, onde vai ficar o estacionamento. Engenheiro, podia-nos descrever em linhas gerais as várias fases de licenciamento deste edifício? Neste edifício, como se encontra enquadrado no loteamento, e como esse loteamento não inclui o uso de equipamento, previamente a qualquer pedido, nós temos que proceder à alteração do alvará de loteamento para incluir esse uso. Posteriormente à alteração de uso no alvará de loteamento, o processo vai entrar como uma comunicação prévia, porque todos os parâmetros urbanísticos já se encontram definidos. A comunicação prévia obriga à necessidade de se entregar o projeto como concluído, ou seja, aqueles projetos de especialidades que serão necessários que sejam aprovados por entidades terão que vir já previamente aprovadas por essas entidades, nomeadamente o projeto de segurança contra incêndios, que terá que vir aprovado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, o projeto das redes de águas e esgotos tem que vir aprovado pelas Águas de Cascais e o projeto das instalações elétricas que há de ter que vir aprovado pela EDP e certificado pela Certial. Engenheiro, em que fase estamos agora e quanto tempo é que se estima para o arranque dos trabalhos? Atualmente estamos a proceder à alteração do alvará de loteamento. Estima-se, se tudo correr normalmente, que poderá demorar até 6 meses. A
a Engiurde tem empreendido obras de construção, manutenção e recuperação de edifícios em Portugal, na Europa e um pouco por todo o mundo. Foi criada para revolucionar os centros de ajuda de forma a dar-lhe as condições adequadas sempre que participa nas reuniões. Mudámos a imagem, apostámos na qualidade e conforto, evoluímos no conceito e na realização para que sempre que aqui estiver se sinta bem e confortável por dentro e por fora. Vamos cada vez mais longe e não paramos de inovar, com uma equipa de profissionais a trabalhar diariamente para ir de encontro às suas expectativas. Os locais, as construções e remodelações, os investimentos. Poderá acompanhar todas as obras em andamento, os projetos e os trabalhos concluídos em iurde.pt/Engiurde. Engiurde. Evolução é a nossa meta. Das rochas ornamentais, o granito é uma rocha magmática de ampla utilização no setor da construção civil, muito em parte devido à sua grande resistência, durabilidade, além da ampla gama de cores. Em Portugal, extrai-se diversos tipos de granitos, especialmente na região da Beira. Porém, uma grande zona dedicada ao tratamento desta e outro tipo de pedra é aqui em Pero Pinheiro, no concelho de Sintra, e hoje viemos cá, acompanhados do engenheiro Tiago Pereira, da empresa Primeira Pedra, para conhecer melhor o trabalho envolvido no tratamento desta rocha. O uso de granito em construções tem uma história muito antiga. Tem-se notícia do seu uso desde há 4.000 anos a.C., em que se encontram monumentos com pedras horizontais para sinalização. O granito é extraído de rocha ígnea, dura e constituído por quartzo, feldespato e mica. Por isso apresenta uma alta resistência, não riscando e raramente deteriorando. O seu desgaste é de aproximadamente 0,5 mm e é encontrado em diversas medidas de chapa e acabamentos. Na instalação, esta deve ser impermeabilizada a fim de evitar infiltrações e, por consequência, futuras manchas. O granito é uma pedra versátil que pode ser utilizada em muros e alicerces, pavimentos e revestimentos, exteriores e interiores, piscinas e mobiliário com bancadas. Há muitas vantagens no uso de pedra natural nos acabamentos, mas a que mais sobressai é a sua durabilidade e a diversidade estética que este material oferece. O uso de pedra pode também, e por vezes, ser uma forma de colaborar com uma nova ideologia de preservar o meio ambiente. Numa altura em que as questões ambientais necessariamente tendem a ser fulcrais no nosso dia-a-dia, opta-se então por o fruto de uma extração local ou de um reaproveitamento. Estamos aqui na companhia do engenheiro Tiago Pereira, que nos vai explicar um pouco o processo de extração e tratamento do granito. Engenheiro, boa tarde. Em que consiste o processo de extração do granito? Portanto, o granito é extraído em pedreiras, normalmente são pedreiras a céu aberto, mas podem até nem ser. Portanto, existem pedreiras de granito um pouco por todo o mundo, inclusivamente em Portugal existem várias pedreiras. Portugal é um país bastante rico, podemos dizer bastante rico em granitos, e existem várias pedreiras de norte a sul, granitos de várias durezas, de várias tonalidades, e nessas pedreiras o granito é extraído com recurso a vários meios mecânicos, ou inclusivamente, pontualmente pode ser através de explosivos. Os blocos são trazidos para as serrações, onde são posteriormente tratados, não é? E no que consiste esta segunda fase que mencionou, que é o tratamento do granito? Portanto, o granito, quando vem para as serrações, portanto, é cortado em chapas. Normalmente, as medidas standard ou as espessuras standard para essas chapas são os 2 ou os 3 centímetros, mas eventualmente podem ser serrados a qualquer espessura que um cliente pretenda. Depois desta serragem, a superfície do granito, que se encontra ainda em bruto, é tratada, é acabada, normalmente é polida, mas podemos dar vários outros tipos de acabamento à superfície do granito. Engenheiro, quais são os possíveis acabamentos passíveis de se fazer numa pedra? Portanto, em qualquer pedra, nomeadamente no granito, nós podemos ter o tradicional acabamento polido, podemos ter amaciado, podemos ter bujardado, areado, flamejado. Portanto, existe um leque muito grande de acabamentos
que devem ser associados à finalidade para a qual a pedra vai ter, não é? Se for exterior será um acabamento, se for interior será um acabamento completamente diferente, portanto as pessoas têm um leque muito variado de acabamentos possíveis para poderem escolher. E diga uma coisa, para quem está a pensar adquirir pedras, que dicas ou conselhos é que poderá dar? Em primeiro lugar, informar-se com alguém, procurar muito bem empresas credenciadas, empresas que já tenham algum nome no mercado e que tenham provas dadas. Portanto, esse é o principal conselho que eu posso dar, pois só assim as pessoas têm garantias de que vão ter um trabalho final bem efetuado e de qualidade, não é? Ao remodelar a sua cozinha, a escolha dos materiais certamente não depende apenas do gosto pessoal. Por se tratar de uma divisão da casa com tarefas muito específicas, sujeitas à ação de vapores, umidade, materiais abrasivos e cortantes, é preciso escolher superfícies que sejam resistentes e com pouca demanda nos cuidados de conservação. A superfície das bancadas é sem dúvida alguma o alvo principal de todas as agressões dentro de uma cozinha. Atualmente, encontramos-nos numa panóplia bastante diversificada de opções no mercado, sendo importante avaliar muito bem antes de decidir. Analisando as opções mais comuns, temos o inox, que é um material aplicado nas cozinhas industriais e tem aparecido constantemente em bancadas de cozinhas residenciais. É higiênico e fácil de limpar, entretanto, nos locais de água dura, com calcário, nota-se com facilidade as gotas já secas. Outro inconveniente é o facto de riscar com alguma facilidade, podendo ser minimizado optando-se por um acabamento escovado ao invés de polido. Os mármores e calcários são pedras de reconhecida beleza que valorizam qualquer espaço. No entanto, não são indicadas para bancadas de preparo e lavagem, pois absorvem umidade e são pouco resistentes às ações dos ácidos dos alimentos. O granito é a pedra natural ideal para as cozinhas. Resistente e durável, mantém-se perfeito ao longo dos anos, mesmo quando submetido aos testes dos cozinheiros mais exigentes. A grande gama de cores disponíveis permite ainda combinações com qualquer estilo de cozinha. O aglomerado de pedra, sendo a marca mais conhecida, o Silestone, apresenta uma resistência superior ao granito. Tem uma gama de mais de 50 cores, tratamento antifúngico e ainda com 10 anos de garantia. O vidro é cada vez mais utilizado como bancada, principalmente nas variedades mais coloridas, apesar da aplicação mais comum ser mesmo como forro de parede nas zonas de lavagem e preparo de alimentos. Como ponto negativo tem a fragilidade e, por questões de segurança, só deve ser utilizado vidro laminado e temperado. O laminado melamínico, vulgarmente conhecido como tampos em post-forming, é geralmente o mais económico dos citados. A superfície da melamina é bastante resistente, entretanto, há que lembrar que o interior é aglomerado. Para durar, tem que se utilizar um aglomerado hidrófugo e estar totalmente vedado à entrada de umidade. É possível fazer cozinhas lindíssimas com tampos em madeira. Entretanto, há que se levar em conta que, apesar dos tratamentos mais modernos deixarem a madeira quase impermeável, ela acaba por absorver líquidos e manchar, não sendo assim indicada para zonas de lavagem e preparos de alimentos. O Corian é um material extremamente resistente, permitindo soluções plásticas até então inimagináveis com qualquer outros materiais. Possui uma infinidade de cores e as suas juntas são invisíveis, contando com a qualidade típica dos produtos da Dupont. O único inconveniente é certamente o preço, que acaba por ser compensado a longo prazo. É possível perceber que quase tudo é permitido dentro da sua cozinha. O importante é saber onde e como. Não tenha medo em usar nas escolhas e misturar materiais diferentes numa mesma cozinha, pois esta é uma das tendências para esta divisão. Na dúvida, procure um profissional da área que saberá apresentar todas as opções e orientar na escolha. O programa da Engiurde fica por aqui, mas prometemos voltar para a semana para lhe trazer mais novidades sobre as obras em curso e projetos desenvolvidos pela Engiurde. Obrigada por ter estado connosco. Até um próximo encontro. Tenha uma ótima semana.